Tudo bem, sexto ano? Vamos iniciar a nossa videoaula de História e dentro dessa disciplina nós vamos inaugurar o último caderno do ano, o último caderno do terceiro trimestre, o caderno 4 com o seguinte título e módulo. Então nós vamos iniciar aqui o módulo 17 e com o título A Europa sob novas influências, né? Nós estudamos, no caderno 3, nós estudamos sobre a formação e a origem da Grécia Antiga, nós estudamos sobre a Roma Antiga, e agora nós vamos avançar os nossos estudos, mas falando de uma Europa que vai sofrer grandes mudanças em relação à ocupação dos povos germânicos quando Roma começa a entrar em decadência, e essa decadência ela passa a ser preenchida por novos valores culturais e por novas formas de organização social. Então, nós vamos estudar este contexto, esta Europa recebendo essas novas influências e como que isso vai impactar a vida, o espaço geográfico, essa formação e a questão da organização social dessas pessoas e também da formação da paisagem ou de uma nova paisagem europeia. Vou pedir então gentilmente que vocês então peguem o caderno 4 e coloquem na página 114, tá? Bom estar aí também com o marca-texto em mãos para fazer aí, ir grifando, fazer anotações, enfim, do jeito que vocês já estão acostumados a fazer, para que a gente tenha um aproveitamento bom, né, desta videoaula. Com o subtítulo, Era uma vez um grande império, então vamos estudar a partir disso, né? E na medida que eu vou lendo, vocês vão grifando, e eu vou fazendo aqui alguns comentários. Então vamos lá. Você estudou como o Império Romano se expandiu, conquistando grande parte da Europa e do norte da África, além de regiões ao redor do Mar Mediterrâneo e da Ásia Menor. Ao se expandir, os romanos dominaram povos, escravizaram povos derrotados, cobravam tributos em regiões conquistadas, difundiram o mito de sua cultura, além de receber a influência cultural de outros povos. A crise social, econômica e política da Roma Antiga e o processo de invasões dos povos germânicos, principalmente, né, na parte ocidental do Império, puseram fim a um modelo centralizado e a um domínio que os romanos exerciam sobre essas áreas. Assim, a partir do século V, novas formas de organização econômica e social foram se estruturando na Europa Ocidental. Então, na verdade, que essa parte está fazendo, né? Ele está resgatando alguns elementos importantes do caderno 3 e já colocando elementos novos esse que nós estamos estudando a partir de agora. Então, interessante pensar que eu tenho, então, o fim daquele Estado centralizado, imperial, né? E aí eu vou ter novas formas que começam a se organizar na Europa Ocidental. Por quê? Porque na Europa Oriental, ali na parte oriental ali, né, que pega a Grécia e que avança, né, que atravessa ali para a Ásia Menor, depois que passa Constantinopla, nós temos ali o Império Romano do Oriente, que se mantém e que será governado e terá sucessões de imperadores até o século XV. Portanto, uma coisa que é importante a gente pensar, e o mapa aqui ele deixa muito claro, né, que eu tenho o fim do Império Romano do Ocidente, mas no Oriente esse império ele vai continuar, né? Ele continua até o século XV, quando este império vai sofrer, e aí não podendo mais se defender das invasões dos turcos otomanos, né? Então aqui
nós temos aqui dentro dessa grande liderança, né, de Justiniano, que foi imperador da Roma Oriental, né, aqui, então as áreas que ele conquistou. Bem, partindo disso, esse mapa ele é muito interessante de ser estudado, porque olhando, né, olhem todos aqui que interessante, do ponto de vista da Europa Ocidental, olha só o novo desenho cartográfico, ou seja, esse novo mapa que a Europa passa a ter a partir do momento que o Império Romano do Ocidente ele não existe mais. Só para vocês terem uma ideia, então, ó, eu tenho a manutenção do Império do Oriente, que ainda se mantém, mas aqui eu vou ter vários povos germânicos, tá? Cada cor e nome simboliza um povo, uma cultura germânica, e aqui, gente, a gente já começa a entender, por exemplo, e justificar através da história por que os países europeus, mesmo tendo muita proximidade, né, mesmo eles estão perto entre si, eles têm uma diversidade religiosa e linguística muito grande. A justificativa histórica está aqui. Foi devido às ocupações, às invasões germânicas e, obviamente, na medida que elas foram se estabelecendo, como eu tenho aqui, ó, os burgúndios, os ostrogodos, os francos, cada povo germânico desse traz consigo uma cultura e uma língua, tá? Por isso que, mesmo com a proximidade entre os países da Europa, todos praticamente falam línguas diferentes. Falam línguas diferentes devido às ocupações de povos germânicos diferentes. Então a gente já começa a ver mais ou menos, tá, o desenho do que virá a ser os países da Europa, só que é claro, um pouco mais lá na frente. E aí, este novo desenho geográfico da Europa vai inaugurar um novo momento da história que nós vamos começar a estudar a partir de agora, que é a chamada Idade Média. Então, a Idade Média, ela é um período específico, tá, que fica entre a Antiguidade e a Idade Moderna, né? Então, esse período da Idade Média, que se prolongou por mais de 1000 anos, né, é nela que nós vamos estudar, e é neste período e neste contexto que eu tenho essa nova Europa sobre novas influências, como eu já mostrei para vocês através dos mapas, do mapa ali, tanto do primeiro quanto no segundo. Vamos entender aqui então, ó, a desestruturação final. Aqui, ó, só para lembrar, nós estamos na página 115, tá? E é bom grifar essa parte aqui, por gentileza, ó. Ele fala: a desestruturação final do Império Romano do Ocidente, no ano de 476, é o marco para o início de um novo período histórico, a Idade Média, que se estendeu até meados do século XV, quando o Império Romano do Oriente foi submetido pelos turcos. Observe a linha do tempo a seguir. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Nós estávamos estudando aqui, ó, esse período conhecido como Antiguidade Clássica. Como vocês se lembram, né? Nós trabalhamos o próprio conceito de clássico e por que ele foi usado por historiadores neste período. Bem, para onde que nós estamos indo e aonde que nós vamos estudar? Então nós vamos estudar este período aqui, ó, porque a antiguidade, ela começa aqui em 4000 AC e o ano 1, que é o nascimento de Jesus, né? Nós vamos até aqui, ó. Então, até este período aqui é o fim da Antiguidade Clássica. Por que é considerado isso? Com o fim do Império Romano. O Império Romano, e dado a sua estrutura e organização, então ele simbolicamente, com o fim do Império Romano do Ocidente, eu tenho o fim também da Antiguidade Clássica. Então,
professor, que período então nós vamos estudar? Nós vamos estudar esse aqui, ó, Idade Média, tá? Período importante na história, e este período aqui é ele que vai marcar essa mudança drástica. Claro que ela não foi de uma vez, mas ela foi gradativamente foi acontecendo, e essa mudança ela terá impactos na vida individual e social, terá impactos nas formas de trabalho, né? Terá impactos aí na consolidação da religião cristã na Idade Média, né? E de toda essa organização e em relação ao trabalho, porque sai de cena o trabalho escravo para entrar em cena o chamado trabalho servil. Então, tudo isso nós vamos estudar mais a fundo na medida que as aulas forem acontecendo. E chegamos aqui nesta parte aqui final, né? Mas é claro, depois, obviamente, a gente dará sequência, que fala em terras distantes da Europa, os árabes, que fala o seguinte: enquanto a Europa Ocidental vivia períodos de invasões germânicas e o desmonte das antigas estruturas romanas, em outras regiões do mundo, outros povos viviam outros tempos históricos, embora estivessem na mesma época cronológica dos europeus. Na Península Arábica, uma região em que os romanos não tiveram grande influência, viviam os árabes. E a partir do século VII, este povo vivenciou grandes transformações políticas e sociais, expandindo seus territórios e influenciando as regiões por onde passava, inclusive a Europa. Então, concomitante à formação do feudalismo europeu, nós temos também a consolidação e uma estrutura islâmica árabe, que nós vamos estudar também juntos no Caderno 4. Paramos por aqui agora, mas esse assunto irá retornar na nossa próxima videoaula. Muito obrigado, viu?